Então chegamos naquele momento tão esperado em onde eu vim conversar com vocês sobre Gente Ansiosa, o novo livro do Frederick Beckham. É bom ou é bomba? Oi, eu sou o Lennon e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Gente Ansiosa do Frederick Beckham, que foi lançado esse ano, em setembro pela editora Rocco. Mas antes da gente falar dessa obra, eu não posso esquecer de pedir para que vocês já se inscrevam aqui no canal. É bem rápido, é só você ter uma conta Google, se você já tiver logado aqui no YouTube, é só você apertar no botão de se inscrever. É bem simples e bem rápido, você vai estar apoiando muito o canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos também, as pessoas que você conhece, que estão interessadas em ler Gente Ansiosa. Compartilhe o vídeo, só se eles vão saber como é que foi a minha experiência e qual foi a nota que eu dei pro livro antes de começar essa leitura. Não deixe de curtir esse vídeo aqui também. E se vocês forem comprar o livro, não deixe de utilizar o link da Amazon que está aqui no box de descrição, beleza? Ah, não deixe de me seguir também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram principalmente, @LennonCastro. Nas redes sociais eu tô lá diariamente ou constantemente compartilhando com vocês como é que está sendo as minhas experiências de leitura e também falando sobre as novidades do mundo editorial. Vamos lá agora conversar um pouquinho sobre Gente Ansiosa? Bom, pessoal, Gente Ansiosa foi muito hypado ano passado, né? Ah, inclusive, hypado, pessoal, eu usei muito esse termo e vieram me questionar o que é hypado. É aquele livro que é muito comentado, que tá no hype, que tá em alta, um best-seller. Então esse livro ele foi lançado ano passado lá fora. Ele é do autor Frederick Beckham. Esse autor ele é muito conhecido, que ele já escreveu Um Homem Chamado Love, que é um livro favorito da Perla, inclusive, no teste da estante. Ele também escreveu um outro livro, eu esqueci agora o nome do avó, chamado alguma coisa, que é bem famosinho. Então ele já é um autor consagrado, já é um autor muito conhecido, inclusive pela escrita dele. Uma coisa que chama muita atenção e que eu acho que é a melhor coisa que eu identifiquei aqui dentro do Gente Ansiosa é a escrita do Frederick Beckham. Eu li Gente Ansiosa por causa do Clube do Livro sobre saúde mental. Foi o livro escolhido para essa terceira rodada, mas eu já queria ler o livro antes por causa do hype. E agora eu vim compartilhar com vocês um pouquinho como é que foi a minha experiência de leitura. Não tem como eu falar desse livro sem dar spoiler, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse primeiro momento eu vou compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência de leitura e vou finalizar dando a minha nota. E logo na sequência eu vou avisar que vai passar a conter spoilers. E aí eu vou justificar para vocês o porquê eu dei uma nota tão baixa, porque a minha nota baixa está totalmente atrelada ao spoiler que eu vou dar. Vamos nessa? Bom, pessoal, para quem não sabe, Gente Ansiosa, ele é um livro um pouco cômico, vamos dizer assim. Ele é vendido como um livro de comédia, onde a gente vai ter um assaltante de banco, onde ele vai resolver assaltar esse banco. Ele é um banco digital nas vésperas do ano novo, é uma data bem complicada, inclusive. E ele esquece que esse banco é um banco digital, que eles não trabalham com dinheiro, com cédula. E quando ele vai tentar fugir desse assalto que ele estava cometendo, ele vai entrar em uma residência que está acontecendo, uma consultoria, né? As pessoas estão lá visitando para poder comprar aquele apartamento. E ele vai fazer as pessoas que estão dentro desse apartamento de refém. E aí que a gente vai ter todo o desenrolar da história, né? A gente vai conhecer um pouco a história desse assaltante, os motivos que levaram ele a cometer esse assalto, e também a gente vai acompanhar um pouco do desenvolvimento dos personagens através dessa situação inusitada. Quais são os personagens que a gente vai ter aqui então dentro desse livro? Além do assaltante, a gente inicialmente vamos ser apresentados aos policiais Jim e Jack. Um primeiro ponto que eu quero analisar aqui nesse livro, ele é cheio de plot. Ou seja, tem vários, a narrativa do Frederick Beckham, ela tem uma particularidade em que a todo momento, ele vai desvendando ou apresentando uma coisa para você. Os capítulos eles são bem curtinhos, deixa eu até mostrar para vocês. Tem alguns capítulos que ele, inclusive, o formato é todo como se fosse uma investigação policial, tá vendo? É tudo com diálogo. Então isso torna a narrativa bem fluida e bem rápida, mas conforme eu falei, como tem vários plots, tem coisas pequenas e que aqui no livro são apresentadas como coisas imensas. E quais são os personagens que nós vamos ter aqui no Gente Ansiosa? Os primeiros personagens mais importantes, vamos dizer assim, que são apresentados na obra é o Jim e o Jack, que são dois policiais. E uma coisa bem interessante na narrativa do Frederick Beckham é que ele usa como uma ferramenta capítulos curtos e sempre existe um plot ou existe um gancho muito importante ou muito interessante no final de cada capítulo. Isso acaba tornando a leitura muito mais fluida, muito mais rápida, e também prendendo a atenção do leitor. Mas o Jim e o Jack, se você não ler a sinopse, você não vai saber, mas existe uma relação ali entre eles. Eu não vou nem comentar assim, porque não é nenhum spoiler,
mas é interessante a forma como isso é apresentado no livro. Mas existe uma relação entre o Jim e o Jack que justifica todos os acontecimentos ali durante o trabalho, toda a forma como flui a relação deles dois, porque ela é uma relação muito simples, é uma relação até um pouco conturbada, eles vivem implicando um com o outro, e depois você vai entender o porquê. O Jim, que é o mais novo, ele passou por uma situação inusitada quando ele era adolescente, quando ele era mais jovem, onde tinha uma pessoa tentando se suicidar da ponte. E nesse primeiro momento, ele tenta conversar com esse homem, com essa pessoa que está tentando se suicidar, e ele não consegue salvar, né, entre milhões de aspas, esse homem, e ele vai e se joga da ponte. Então vale lembrar, pessoal, que por mais que seja um livro engraçado, um livro cômico, ele trata de assuntos que são assuntos delicados, ele fala sobre suicídio, ele fala sobre ansiedade, então pode ter determinados gatilhos para algumas pessoas, então é bom vocês ficarem bem atentos com relação a isso. E aí o Jim, ele cresce e ele passa a vida toda dele com isso na cabeça, o fato de ele não ter conseguido salvar esse homem que resolveu se suicidar na ponte. Tem um outro momento em que ele encontra uma mulher, uma menina, tentando fazer a mesma coisa, e ele consegue, de uma maneira inusitada, salvá-la. Dessa vez ele se joga em cima da menina, a menina cai no chão, bate a cabeça. E lá na frente a gente vai descobrir que essa menina, ela tem uma correlação com toda a história que está acontecendo. Além do Jim e do Jack, a gente tem a Zara, que é uma bancária. Ela tá visitando o apartamento e a gente vai descobrir que ela é uma pessoa muito reservada, muito quieta na dela, e que tem lá os seus motivos. A Zara, ela faz terapia, e com o passar da história a gente vai descobrir que a Zara é a bancária que negou inicialmente o empréstimo pro homem que pulou da ponte, que se suicidou. Então ela também tem uma questão da culpa, uma questão de conviver com essa culpa por ela achar que ela poderia ter salvado essa pessoa se ela tivesse, ela poderia ter salvo essa pessoa se ela tivesse feito esse empréstimo, vamos dizer assim. Uma coisa curiosa da personagem Zara é que ela é uma ferramenta que o autor utiliza para trazer muitas críticas, né, ao modelo econômico, ao modelo social que existe hoje. Ele critica muito o capitalismo através da personagem da Zara, seja na forma como ela se relaciona com o trabalho dela, o quanto ela deixa de se importar um pouco até mesmo com a vida dela e priorizando o trabalho. Então ele usa muito essa personagem para trazer essas críticas ao nosso modelo econômico. Além da Zara, nós vamos ter dois casais, um casal heterossexual, que ele é composto pelo Ro e pela Annalise. Eu posso estar trocando o nome, pessoal, mas eu não estou fazendo esse vídeo sem roteiro nenhum, então assim, é tudo que eu lembro da cabeça. Mas se vocês precisam saber desse casal heterossexual, que é um casal de pessoas um pouco mais velhas, né, pessoas idosas, e esse casal, eles tem uma particularidade assim, bem peculiar, porque eles já são aposentados e a diversão deles é visitar casas para comprar esses imóveis e logo depois revender com um valor mais alto. Então daí que eles tiram o lucro deles. E com o decorrer da história a gente vai descobrir que a relação deles é uma relação bem peculiar, bem curiosa, no sentido de que anteriormente o Ro, na verdade, o homem, ele precisou dar um passo atrás na carreira dele, ele foi mandado embora, ele teve alguns problemas na carreira, e a mulher ela acabou tendo uma ascensão na carreira, ela acabou ocupando cargos mais executivos, e dentro da relação familiar, ela era a pessoa que provia, né, o dinheiro, e isso acabou sendo um grande problema pro Ro, e a gente vai perceber o quanto a mulher, ela depois da aposentadoria, depois da idosa, ela carrega ainda essa questão de ver o marido sendo uma pessoa que se sente mal pelo fato dela estar provendo pro lar. Isso é uma crítica bem bacana, porque a gente sabe que, pelo nosso modelo social, pela forma como culturalmente as coisas acontecem, a gente tem essa ideia de que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. E o livro ele traz esses personagens para brincar um pouco com essa ideia e mostrar o quanto essas coisas enraizadas, essas coisas que vêm passando de geração em geração, que às vezes não faz nem muito sentido, acaba impactando também na saúde mental e na relação das pessoas. Isso é bem interessante. Partindo para o segundo casal, nós vamos ter um casal de lésbicas, eu achei isso muito interessante. A gente tem representatividade no livro, e esse casal de lésbicas, eles estão passando por uma situação bem inusitada e bem interessante também, onde elas estão passando por uma gestação, uma delas está grávida, e elas estão visitando esse apartamento exatamente para comprar. E assim, elas são personagens interessantes, mas são personagens extremamente chatas, gente. As duas, elas são insuportáveis, elas vivem brigando, elas vivem entrando em conflito. E aí você percebe, a justificativa que vai ter no livro é muito por conta desse momento, né, de gestação, em que as duas estão muito estressadas e que existe um medo
E até um medo por conta da pressão social, de elas não serem boas mães, ou de elas não serem suficientemente boas para os filhos, para o filho dela ou para a filha dela. Então existe todo esse questionamento que são apresentados durante o livro. Além desses dois casais, tem a Stelly também, que é uma idosa, uma senhora, que inicialmente no livro ela é apresentada pra gente como uma senhora que foi visitar a casa, que está esperando o marido estacionar o carro, o marido dela já está chegando, mas com o passar do tempo a gente vai perceber que a Stelly ela tem algumas coisinhas, algumas particularidades ali que são bem interessantes e que são grandes plots que são apresentados no livro e que vão fazer toda a diferença pro enredo. O nosso assaltante, ele conta para todo mundo, ele apresenta o que levou ele a cometer esse assalto. Ele estava devendo ao banco, o cônjuge dele, né, a pessoa com quem ele convivia, traiu o assaltante com o próprio chefe dele, e aí a gente acompanha também um pouco desse desenrolar, que ele tem 2 filhos, ele acaba não tendo contato com o filho. Então, assim, tem várias expressões, várias coisas específicas que são apresentadas como justificativa que levaram o assaltante a cometer de fato esse assalto. Bom, pessoal, de uma maneira ampla, a história é essa. Como eu falei, o ponto alto do livro é a narrativa do Frederick Beckham, é a forma como ele escreve, a forma como ele consegue prender o leitor, fazer com que a gente conclua esse livro de uma maneira até rápida, vamos dizer assim, mas toda a construção, o desenvolvimento dos personagens, ele acaba sendo caricato demais. A gente tem alguns acontecimentos aqui no livro, como a relação dos policiais com os suspeitos, com as pessoas, o interrogatório. Todas as pessoas que são suspeitas, elas respondem o policial de uma maneira totalmente grossa, ou de uma maneira totalmente evasiva, respondem com outra pergunta, e a gente percebe que é um desacato. E isso, possivelmente, na realidade, né, não iria acontecer. A gente sabe como é a atuação dos policiais. Até parei para avaliar um pouco a questão cultural, né? Esse livro ele se passa na Suécia, ele se passa em Estocolmo. Eu acredito que talvez o autor ele tenha utilizado dessa ferramenta de uma região pequena, um lugar pequeno, para mostrar um pouco como é que é a atuação policial nessa região. Ele até brinca um pouco falando que, como é uma época do final do ano, as pessoas não vão nem ligar, não vão nem se preocupar com qual foi a resolução que a polícia deu pro caso. Mas isso me incomodou um pouco. Eu achei que foi estereotipado demais, ou que foi levado a um nível um pouco até desnecessário. Até a questão da comédia é abordada às vezes de uma maneira muito excessiva. Como, do nada, a gente descobre que tem um homem fantasiado de coelho dentro do banheiro do apartamento. E aí é uma situação inusitada, é uma situação que a gente fica pensando, gente, como isso ia acontecer? Um assalto, a pessoa assaltando, entrando num apartamento que tem várias pessoas estranhas e que rola um monte de confusão, que tem um coelho preso. Então, assim, é um monte de coisa que vai acontecendo e que você vai rindo porque se torna meio absurda, mas que acaba não fazendo muito sentido. Eu resolvi mergulhar na história, eu resolvi mergulhar de cabeça, assim, relevar essas coisas. Eu me entreguei à escrita do Frederick Beckham, mas de todas as formas eu acabei dando 3,5 estrelas para essa história. Tem momentos em que eu achei que foi ficando um pouco sem graça a narrativa, e eu acabei perdendo um pouco o livro nesses momentos. Então por isso eu dei 3,5 estrelas. Além desse ponto da narrativa ser um pouco estereotipada, que fez eu diminuir a nota, tem algumas outras coisas também que eu preciso compartilhar com vocês agora, mas vai passar a ser spoiler. Então, para quem quer ler o livro ainda, ou para quem não quer ter spoiler, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tá? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos. E agora eu vou compartilhar com vocês as minhas considerações com spoiler, beleza? Bom, pessoal, vamos aos spoilers. Primeira coisa que me fez tirar a pontuação, as estrelas do livro, foi a construção com plot excessivo. Eu acho que o Frederick, ele tem uma maneira muito gostosa de escrever. É perceptível o quanto ele quer forçar que aquilo seja uma grande descoberta pro leitor, mas tem algumas coisas que pra mim não funcionou, sabe? Então, algumas coisas que ele contou, eu falei, tipo, é isso. Bacana demais. E passou, sabe? Como o Jim e Jack serem pai e filho. É uma descoberta, beleza. É um plot, é apresentado de uma forma diferente, mas ok. A primeira tentativa dele de forçar o plot, onde a gente acha que a consultora, a pessoa que estava ali vendendo o apartamento, que ela era assaltante. E aí isso explodiu a minha mente de uma maneira, porque eu fui pensando, gente, então assaltante é uma mulher, não é um homem, e a assaltante ela é a consultora que estava lá vendendo. Ela saiu junto com todo mundo depois do assalto e as pessoas nem imaginaram que ela era assaltante. Achei interessante, achei bacana, mas na verdade não era isso. Ele mostra possíveis soluções pra gente,
Ele apresenta essas possíveis soluções como se fosse a descoberta do caso, mas na verdade não é. Isso acaba me irritando em determinados pontos. Quando a gente tem a descoberta, a grande descoberta, o grande plot, de que, na verdade, a assaltante ela é uma mulher, mas não é a consultora que estava vendendo, é só uma mulher especificamente, isso me deixou muito incomodado. Eu sei que o autor ele quis fazer uma jogada com a questão do gênero, né? O assaltante, a gente sabe que ele trabalha com gênero neutro, então pode ser tanto um homem como uma mulher, né? O português, ele traz essa margem, mas em determinado momento no livro, ele apresenta o assaltante com alguns questionamentos muito voltada para o gênero masculino, até fazendo críticas sociais a posicionamentos que tangem muito ao gênero masculino, como a preocupação do assaltante em não prover dinheiro para o lar e não ser um bom pai, socialmente falando, e isso é abordado no livro. Então, assim, eu não sei se foi uma questão de tradução ou se foi uma questão realmente de falha do autor. Eu tenho até a versão aqui em inglês. Eu não me sinto muito confortável de fazer essa pesquisa, de voltar no livro para tentar ver os termos em inglês, até porque eu não tenho muito conhecimento. Mas se você conhece bastante do idioma inglês, se você leu o livro e quiser compartilhar comigo, se tem essa diferença na experiência de leitura ou na questão da brincadeira com o gênero na versão em inglês, não deixem de comentar aqui no box, beleza, pessoal? Beleza. Aí a gente tem a descoberta do assaltante, e logo depois da descoberta do assaltante, a gente tem todo o desenrolar do que aconteceu durante aquele assalto, e como é que aconteceu a resolução, né, para o assaltante conseguir fugir, e por aí vai. As coisas que acontecem são tão surreais que, assim, eu não sei nem como explicar de uma maneira cronológica, mas de uma maneira rápida e bem resumida para vocês. O coelho, o homem que estava vestido de coelho, ele, na verdade, ele foi contratado pelo casal heterossexual, especificamente pela mulher, o homem não sabia. Inicialmente a gente acha que até acontece uma traição, né, que a mulher traía o marido com esse coelho, mas na verdade não. A gente descobre que ela sempre contratava uma pessoa para estar próxima, ou estar em prédios ao lado, ou até mesmo no próprio prédio que estava sendo visitado, para que essa pessoa ela cause confusão e faça com que os outros compradores que estão visitando, desistam de comprar esse apartamento. E ela faz muito isso para que o marido dela ache que ele é o maioral, ou que ele fez as melhores escolhas. Então é uma atitude que ela faz, que ela sempre realiza, para tentar trazer um certo conforto para o marido dela. Eu achei isso tão desnecessário, tão sem sentido, mas para justificar o que está acontecendo ali no livro, beleza, passou, fez sentido, vamos que vamos. A Estelle, que é a senhorinha, com o passar do tempo, a gente vai descobrir que, na verdade, o marido dela não existe, ele já morreu, ele não está estacionando o carro, ela falou isso, mentiu, ela só quis trazer um pouco essa nostalgia, né, de imaginar que o marido poderia estar chegando a qualquer momento. E ela, na verdade, ela é a proprietária do apartamento. Ela foi acompanhar a visita, ela não contou para ninguém, mas ela é a proprietária. E com o passar do tempo a gente vai descobrir que ela tinha uma relação, não era uma traição, ela não chegou a, de fato, trair ou beijar o cara que morava na frente do apartamento, mas eles se encontravam no elevador, tinha uma troca de olhar, eles chegaram a conversar também durante tempo, eles trocavam livros. Entre a troca de livros, eles trocavam cartinhas. Então houve uma relação com esse vizinho, vamos dizer assim, e ela tinha a chave do apartamento da frente. Então era dessa forma que a assaltante ela consegue fugir. Vale lembrar também que o Jack, que é o policial, o pai, quando ele vai até o apartamento, ele descobre, né, que a assaltante é uma assaltante mulher, e ele tem empatia com ela, ele tem compaixão, eles conversam, e ele resolve também ajudá-la a fugir. Então tem todo esse desenrolar. A Zara, que é a bancária, a gente vai descobrir com o tempo também que ela faz terapia com a Nádia, e a Nádia, a psicóloga, é a menina que estava tentando se matar e que o Jim salvou da ponte. Ou seja, tem algumas correlações que existem entre os personagens que não acrescentam em nada para a história, mas que são descobertas, que são apresentadas de uma maneira bem gostosa no livro. Depois você fica, então isso aqui tem a ver com isso tem a ver com isso. Mas se você olhar de uma maneira geral, de uma maneira horizontal, não faz diferença nenhuma, sabe? Se a Nádia não fosse a psicóloga da Zara, e se ela não fosse a mulher que estava tentando se jogar da ponte, não faria diferença nenhuma. Então, assim, são coisas que são acrescentadas, que traz uma firula, um gostinho diferente pro livro, mas de uma maneira geral,
faz diferença nenhuma. Então, pessoal, a assaltante ela consegue fugir. As pessoas que estavam sendo feitas de refém, todas elas são liberadas, nada acontece. Além de todas serem liberadas, existe uma compaixão, né? Todas elas têm empatia com o assaltante, elas ajudam o assaltante a fugir. E vida que segue. Eu dei 3 estrelas e meio, como eu falei. Eu achei o livro ele muito pretensioso, às vezes o autor ele tentou jogar com coisas básicas, mas de uma maneira muito gostosa. Por mais que eu esteja falando, pessoal, 3 estrelas e meia, eu considero 3 estrelas e meia uma nota muito boa, tá? O livro, levando em consideração, ele é um livro um pouco grande, tá? Eu não vou falar que é um livro pequeno, que ele tem lá quase suas 400 páginas, 365 páginas. Eu não considero um livro pequeno, eu acho que ele poderia ser menor, tá? Sem sombra de dúvidas, eu acho que eu tornaria ele um livro menor. Apesar dele ser um livro grande, como eu falei, a narrativa ela é fluida, a escrita do Frederick Baker, não tem nem o que dizer, assim, é uma escrita sensacional, é uma escrita totalmente imersiva, ela consegue prender o leitor, ela consegue chamar o leitor e fazer com que o leitor reflita sobre diversas coisas. Então, por mais que tenha as suas questões, tenha as suas oportunidades, fica aí super a indicação do livro Gente Ansiosa. É um super lançamento. Essa edição da Roku, ela tá bem bonita. A capa, ela é bem gostosinha, não sei se vocês estão vendo. É bem parecida com a edição americana, tá? Não tem nem muita diferença, vocês podem ver, a capa é a mesma. A Roku fez um trabalho excepcional. A diagramação, pessoal, tá bem gostosa também do livro, tá bem tranquila. Então, assim, fiquem super tranquilos. Fica aí a minha super dica, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não deixe de comentar aqui o que vocês acharam, para quem já leu. Me fale o que vocês acharam da leitura, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Para quem não leu ainda, comenta se você ficou ansioso, se você agora resolveu ler, se você, porque me ouviu falando, resolveu não ler. Não deixe de comentar aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande beijo para vocês. Tchau!